terceiro ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de história desta sexta-feira. Hoje é 25 de setembro, estamos encerrando a semana. Que coisa boa passar a semana com vocês. Olha só, minha gente do terceiro ano, como é que foi lá na aula? Todo mundo assistiu a aula de terça-feira, que nós falamos sobre a herança africana, vimos umas coisas bem legais, bem divertidas, que eu amei planejar essa aula para vocês. Olha só, minha gente, hoje, nesta sexta-feira, nós vamos fazer a correção da tarefa de casa que foi no caderno, aula passada. Hoje eu trouxe um outro texto falando a continuação sobre a herança africana. A herança africana ela é muito grande, lembram? Se a gente ficasse falando sobre a herança africana, passaríamos até o fim do ano falando e não acabaria, porque ela realmente tem muitas coisas bem interessantes. Hoje eu trouxe um outro texto, vocês vão ouvir. Vamos falar especificamente sobre músicas, danças e festas. A gente vai abordar um pouquinho mais. Podemos falar também um pouco mais sobre culinária, mas são outras coisas que eu trouxe. E também a tarefa de casa de vocês será no livro. Tranquilo? Hoje não vai ter tarefa de classe, certo? A tarefa de classe vai ser apenas essa conversa, a leitura que vocês vão ouvir agora. Bora lá, minha gente, se preparem, vocês vão aprender coisas novas. Ouça com atenção esse texto que eu trouxe para a nossa aula. Somos todos africanos, berço da humanidade. A Mãe África sempre inspirou o mundo e compartilhou suas riquezas, entre elas uma de imenso valor, a própria cultura africana. Os detalhes sobre a cultura africana. Na plural mistura do povo com outros, ao redor do planeta nasceram milhares de manifestações culturais, crenças e tradições repletas de tempero, alegria e ritmo. Você vai conhecer alguns detalhes. Dança africana. Vamos aprofundar um pouco mais sobre danças africanas. Os africanos trouxeram para a América Latina seu jeito único de dançar, com intensos movimentos de quadris, de ombros e pernas. Assim, a salsa e a rumba surgiram em Cuba, na combinação africana com a energética música espanhola. Já o tango evoluiu a partir do candomblé junto às danças europeias. O tango é muito comum as pessoas dançarem lá na Argentina. É bem comum ter o tango lá. E o tango ele evoluiu a partir do candomblé e se juntou com as danças europeias e acabou formando o tango. As primeiras rodas de samba apareceram no Rio de Janeiro, na fusão de elementos do batuque africano com a polca e o machixe. Nos Estados Unidos, o sapateado, Lindy Hop, Charleston, funk, disco e até as danças mais atuais como hip hop e break dancing também contaram com a vibração da África. Veja, a África foi o início de todas essas danças que acabaram evoluindo, foram modificando algumas coisas, mas a raiz em si dessas danças foram todas africanas. A capoeira é uma das expressões da cultura afro-brasileira que mais merece destaque, unindo artes marciais com ginga, dança e música. Foi criada pelos negros na época do Brasil colonial, permanecendo viva até hoje e é reconhecida por todo o mundo. Nela, são encenados golpes e movimentos acompanhados pela música dos capoeiristas. Eles ficam na roda batendo palma no ritmo do berimbau e cantando enquanto outros dois jogam a capoeira com muita energia. Música africana. Os pulsantes sons da África influenciaram muito a música popular brasileira. Os batuques, que no continente fazem parte das cerimônias religiosas e festividades, deram origem ao machixe, maracatu, samba, choro e a aclamada bossa nova.
Até a bossa nova também tem uma raiz lá da África. Junto ao berimbau da capoeira, também há outros instrumentos brasileiros com raiz africana. A maioria é de percussão, como o tambor, o atabaque, a cuíca, a foché, a gogô, maracás, marimba e alguns tipos de flauta. A música cubana foi premiada com influência africana. No surgimento da rumba em Trinidad e Tobago, o calypso ganhou vida. O blues veio da África para os Estados Unidos. Blues é um outro ritmo musical, tá certo? E foi para os Estados Unidos saindo lá da África. Ele era tocado pelas mãos dos trabalhadores das plantações de algodão do sul. Eles também entoavam seus fortes cantos durante o trabalho. Eles estavam lá trabalhando e constantemente cantando. Nos juke joints, bares nas estradas administrados por africanos, era possível ouvir e dançar o blues regado a jogos e bebidas. Após a Guerra Civil, eles passaram a divulgar o ritmo em outras partes do território americano. Com o tempo, o blues tornou-se a principal fonte de inspiração para vários dos clássicos gêneros musicais americanos. A partir do blues surgiu o jazz, soul, disco, o country e também o rock and roll. Com a temática da crítica social, o reggae e o hip hop, incluindo o rap, também passaram por influências dos ritmos africanos. Vejam, ritmos comuns que a gente também é costume dançar aqui, tem lá fora, em outros países, mas é comum, por exemplo, o hip hop, o rap e assim como o reggae. Esses três ritmos musicais também tiveram influência africana. Falando um pouquinho mais sobre religiões africanas, as religiões do povo africano em contato com as culturas das Américas deram luz a várias outras crenças. Alguns exemplos são o candomblé, que nós mencionamos na aula passada, é uma religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás. E a Umbanda, religião sincrética, que mistura elementos africanos com o catolicismo e também o espiritismo. Na Jamaica, as religiões afro-americanas mais praticadas são o Obeah, que também cultua os ancestrais africanos, e a Kumina, que mescla religião, música e dança, originadas lá do Congo, que é um país lá do continente africano. E falando um pouco mais sobre a culinária africana, eu achei uma maravilha as comidas que são de origem africana, especialmente o cuscuz, que é uma comida muito típica aqui do Nordeste. E na enquete, como foi que você falou? Você disse lá o quê? O que é que você achou? Qual é a comida mais consumida entre os brasileiros? Qual é a comida mais apreciada, mais querida entre os brasileiros? É o bolo de fubá ou é o cuscuz? Coloque lá no aplicativo, responda você, peça ajuda dos seus pais, caso você precise. Coloque lá nos comentários a votação. Você vota em quê? No bolo de fubá ou no cuscuz? Escolha um dos dois lá, responda, que eu quero saber qual a opinião de vocês para poder compartilhar com seus outros amigos, tá certo? Eles trouxeram para nossas terras temperos muito apreciados. São alguns exemplos: as pimentas, o leite de coco e o azeite de dendê. Além disso, foi com eles que descobrimos o feijão preto. O feijão preto nós descobrimos aqui no nosso país através dos africanos. Eu adoro feijão preto. E aprendemos a fazer a tão famosa feijoada. Também é herança africana é a feijoada. Outros pratos deliciosos como acarajé, vatapá, caruru e muitos outros são inspirados na cultura africana. Nos Estados Unidos, surgiram as chamadas soul foods, comidas de influência africana. Podemos dar destaque para o frango e peixe fritos. Você sabia que, inclusive, aquele frango frito que a gente costuma comer, ou então os peixes fritos, tem influência africana? Olha que maravilha! Bem como diversos pratos do porco, como costela e pés, black eye peas e as famosas ervilhas servidas com porco defumado e pão de milho.
Além desses, temos os vegetais como couve, mostarda, quiabo e batata doce. As tortas americanas também são heranças dos africanos que ali passaram. Um grande exemplo é a tradicional receita feita com batata doce e o cober, preparado com pêssegos. É uma, veja, riqueza culinária imensa, cada coisa uma melhor do que a outra. E agora nós vamos falar sobre as festas africanas. Já vimos comida, dança, música, religião. Agora as festas. Vamos descobrir algumas festas que têm a sua raiz lá na África. Muitas festas brasileiras têm origem nas tradições africanas. Entre elas, a mais famosa e colorida de todas é o Carnaval. Esta, com muito samba e frevo, é uma das sensações do nosso país. Também com muita cor, o maracatu de Pernambuco mistura as culturas indígenas, africanas e europeias. O Bumba Meu Boi é uma encenação de uma lenda criada por africanos sobre a morte e ressurreição de um boi, celebrada com dança, música, teatro e circo. De cunho religioso, a festa de Iemanjá é comemorada por todo o país, com a entrega das oferendas para a Rainha do Mar nas praias. A Folia de Reis, muito prestigiada em Minas Gerais, se espalha na jornada dos 3 Reis Magos em busca de Jesus. Ela conta com músicos entoando canções que beberam da fonte dos ritmos africanos, junto a atores, dançarinos e palhaços. Na América do Norte, surgiram muitos festivais que celebram a cultura negra, desde a música até dança e cinema. São alguns exemplos. O Afro-Punk Fest, em Nova York, é um exemplo de festa que tem a influência negra e a influência africana lá nos Estados Unidos. Tem também Black Dance dos Estados Unidos em St. Louis, American Black Film em Miami e o New Orleans Jazz Festival e o Chicago Blues Festival, que ficam também todos nos Estados Unidos. São alguns exemplos de festas onde tem a raiz delas africana e elas são comemoradas anualmente. Idioma e vocabulário africano. Vamos ver. A cultura brasileira foi premiada com muitas palavras que tiveram origem na mescla do vocabulário africano com o português. Essa influência vai desde nomes de comidas e manifestações culturais até adjetivos e verbos que tornaram nossa língua muito mais rica. São algumas palavras: acarajé, axé. Eu mostrei na aula passada alguns exemplos que tem aqui, mas tem novas palavras. Vou repetir: acarajé, axé, babá. Profissão de babá, origem africana. Berimbau, búzios, cachaça, caçula, cafuné, candomblé, canjica, capoeira, dendê, empacar, farofa, fofoca, inclusive até a palavra fofoca também tem origem africana. Fubá, gogó, iemanjá, miçanga. Sabe isso daqui? Essas pulseirinhas feitas assim, essas hoje em dia são feitas mais com plástico, mas também tem outras que utilizam coco e outros materiais. Essas pulseiras aqui feitas de miçangas, a palavra miçanga também tem origem africana. Assim como maracatu, mingau, mochila. A sua mochila que você carrega as suas coisas para ir à escola, ou então a mochila que você usa para viajar, tem a origem africana. Olha só que maravilha, eu também não sabia. A gente está aprendendo também juntos. Eu também estou aprendendo aqui junto com vocês. Moleque, neném, pamonha, quindim, samba, tagarela. Eita, quem aí é tagarela? Quem dessa turma do 3º ano aí é tagarela? Quem é que fala bastante? Palavra de origem africana. Tango, tutu, vatapá, xodó e até zangar. Nos Estados Unidos, algumas palavras incorporadas ao inglês americano também foram originadas pela influência dos africanos do país. Exemplos: banjo, chimpanzé, dengue.
guindu, impala, jumbo, marimba, safari, tilápia, vuvuzela, zebra, zumbi. Até zumbi também tem a palavra de origem africana. Há uma variedade do inglês falada por afro-americanos chamada inglês vernáculo. É uma variação do inglês que é falada pelas pessoas que são afro-americanas. Tem ascendência africana, mas nasceram lá nos Estados Unidos. É chamado de inglês vernáculo. Popularmente conhecida por inglês negro ou ebonix, de pronúncia similar à língua ouvida nos Estados do Sul. Deu para perceber o quanto nossos irmãos africanos contribuíram para um mundo mais rico em vários sentidos, não é mesmo? Que tal conhecer tudo isso, onde tudo isso começou e se inspirar pessoalmente com a cultura africana? Uma viagem à África nos transforma e faz perceber a importância do continente para o mundo. Por lá, você pode viver uma imersão cultural das tribos de tradições milenares e admirar a alegria do povo. Você vai se maravilhar, seja em uma roda de dança, ou música com batuques, ou mesmo um show de jazz. E nos diversos festivais culturais, além dos deliciosos restaurantes e vinícolas que vêm ganhando os olhos do mundo. Alguns africanos, inclusive, eles falam inglês. Tem lá uma variedade, tem uma parte lá da África também que fala francês, fala o inglês, fala a língua comum lá dos africanos, que é a língua daquelas tribos africanas. É bem interessante. Olha só, minha gente, a tarefa de casa de vocês de hoje, ela será na página 102 e 103, continuando aquilo que nós começamos a partir da terça-feira. Vocês lembram que a gente fez apenas o primeiro quesito, certo? Esse segundo e terceiro quesitos vocês vão responder junto com os familiares de vocês. Pois nesse segundo quesito aqui, está falando um pouco sobre a tradicional medicina, aquela medicina natural dos chás, das infusões, de casca de plantas, de raízes, em que as pessoas utilizavam como remédio. Você vai fazer uma pesquisa com as pessoas da sua família, caso elas tenham raízes ou preparação de chás. Eu vou ler para vocês explicar direitinho. Nesse segundo quesito, os saberes da medicina tradicional africana estão presentes em remédios caseiros feitos de ervas e raízes, e também em hábitos como os rituais de reza para curar. Aqui tem as ervas medicinais e a rezadeira. Na letra A da página 103, pesquise com pessoas de sua família o hábito de usar ervas, raízes e de rezar para curar. Pergunte a alguém da sua família, especialmente os mais velhos, se eles tinham na família deles esse costume, ou quais as ervas que eles utilizavam. Por exemplo, você tinha uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dor de coluna, alguma dor que você tenha, ou febre, qualquer enfermidade que apareceu, você vai perguntar aos membros da sua família o que é que eles costumavam usar. Aqui está dizendo assim, vale recortar e colar imagens ou desenhar. Você pode desenhar aqui as ervas que eram utilizadas, que eram ou até hoje são utilizadas, especialmente pelos nossos avós e bisavós, que conhecem bastante de ervas, de chás para a cura de doenças, ou até para a melhoria dos sintomas. Pesquise e desenhe aqui, ou então, se você tiver, você cola as imagens. Na letra B, pesquise e compre na feira de sua cidade algumas ervas e raízes e depois organize uma exposição na sala de aula. Essa exposição nós vamos precisar fazer num outro momento. Nós estamos ainda em período de quarentena, ainda não acabou o distanciamento social, o isolamento social não terminou ainda. Está afrouxando um pouco mais, estão sendo mais liberados, mas as escolas não foram liberadas ainda. O governo do estado ainda não permitiu. Por causa disso, essa pesquisa daqui sobre esse tipo de raízes, de ervas que você pode encontrar na feira, nós vamos combinar para fazer isso pessoalmente quando pudermos voltar para a escola. Combinado? E aqui no terceiro, pesquise uma música relacionada à cultura africana e escreva parte da letra nas linhas abaixo. Você vai pesquisar alguma música de origem africana e copiar só um trechinho, não precisa copiar a música toda, afinal de contas a letra de música realmente é muito grande. Copie uma estrofe
ou o refrão da música que você mais gostou e deixe registrado nesse terceiro quesito. Ok, minha gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais coisas sobre a herança africana. E ainda tem muito mais. Você pode fazer pesquise na internet, que você vai encontrar coisas bem legais. Eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, melhor dizendo, um vídeo de crianças dançando uma dança típica africana, tá certo? Vocês, depois que terminarem de assistir essa aula, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, clica no link e que você vai encontrar as crianças muito lindas dançando, que eu achei lindo. Eu fiquei encantada quando eu vi. Combinado, minha gente? Então, ó, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Ótimo fim de semana para todos. Terça-feira a gente se vê, se Deus quiser. Certo? Tchau. Assistam o vídeo que está aqui embaixo. Tchau, tchau.